E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Os pacientes vêm me perguntando já há algum tempo se existe um momento ideal para ele ser submetido a um tratamento cirúrgico aberto da coluna vertebral. Essa é uma dúvida que paira na cabeça de todo mundo, obviamente que não é fácil de responder, mas existem algumas coisas que podem nortear um melhor tratamento. Meu nome é Daniel Calegari Pereira, sou neurocirurgião no Instituto de Neurocirurgia Capixaba e em parceria com a Clínica Evoluir, o Instituto Bioset e a Rede Meridional de Saúde, estamos desenvolvendo um projeto de conscientização dos pacientes sobre a sua própria doença e, consequentemente, contribuindo para uma melhoria da taxa de sucesso do tratamento e melhoria da qualidade de vida. Para quem não conhece o nosso trabalho, a nossa proposta, o nosso projeto, aproveita para se inscrever no nosso canal, veja os vídeos anteriores para ir construindo um pensamento sobre isso, curta o vídeo se você gostou, compartilha com um amigo ou alguém que esteja precisando, deixa o nosso comentário aqui para a gente poder ajudar, interagir inclusive com outras pessoas, para contribuir para a informação, o conhecimento, porque hoje a ignorância é o principal motivo para o insucesso do tratamento. Então vamos lá. Quando a gente lida hoje com as doenças crônicas da coluna vertebral, o carro-chefe obviamente são as doenças degenerativas, existe de uma forma que a evolução do tempo contribui para o processo da degeneração. Então, a doença degenerativa da coluna, ela tem um início, meio e fim, uma evolução do tempo, ou seja, ela começa quando eu nasço, ela vai tendo o desenvolvimento ao longo da vida e quando eu morro ela acaba. Então, a evolução natural da doença degenerativa é importante para eu poder entender, inclusive, como que nós vamos manejar cada paciente. Porque eu não posso ser mais agressivo com a cirurgia, por exemplo, do que a própria evolução natural. Essa é a primeira coisa. Agora, como eu lido com a estrutura do sistema nervoso, especificamente a medula e os nervos, tá? Existem algumas particularidades da coluna, dependendo de cada segmento, que me fazem pensar de uma forma um pouco diferente. Então, hoje a coluna é dividida em 3 pedaços, cervical, dorsal e lombar. O segmento dorsal, raramente a gente tem um tratamento cirúrgico da esfera degenerativa nessa região. Normalmente a coluna dorsal, ou ela é envolvida num trauma com uma fratura, ou é uma cirurgia para correção, por exemplo, de um tumor ou de osteoporose, mas esqueçamos esse período. Esse segmento, essas doenças. Vamos trabalhar especificamente com as doenças degenerativas, que é o carro-chefe que a gente vê. Então, nós vamos trabalhar com 2 segmentos, a região cervical e a região lombosacra. A região cervical ela tem uma particularidade, nela eu tenho a medula espinhal, que é a nossa central de fiação, vamos colocar, nossas fibras que vão para os braços e para as pernas. A coluna lombar ela não tem essa medula, são só filamentos que compõem os nervos, então é uma preocupação a menos. Isso é importante na hora da decisão de cirurgia. Então, hoje nós temos basicamente 3 sintomas que me fazem pensar em doença da coluna, que seja cervical ou lombar. Dor crônica, que pode ficar tanto no eixo axial como correndo para o braço ou para a perna, dependendo do segmento. Alterações motoras, fraqueza, perda de força, quedas e alterações esfincterianas para urinar, para evacuar. Então, esses 3, o mais comum, obviamente, é dor.
Então, hoje, quando eu lido com esses dois grupos, então eu vou separar dor do restante dos sintomas. Qualquer alteração motora hoje progressiva, qualquer alteração esfincteriana hoje progressiva, obrigatoriamente o tratamento disso é cirúrgico. Por quê? A cirurgia aberta convencional, no contexto degenerativo, ela tira a compressão que está causando aquilo ali. Então, na região cervical, eu vou operar para descomprimir a medula. Na região lombar, eu vou operar para descomprimir os nervos. Ponto. Essas duas causas, alteração motora e alteração esfincteriana, é meio incontestável indicação cirúrgica. Qual é o problema? 80 a 90% dos pacientes, o tratamento é em cima da dor. Então hoje o que a gente sabe? O mecanismo da dor crônica músculo-esquelética do segmento vertebral, a gente já vem construindo essa ideia que é em cima de 3 segmentos: ósseo-articular, muscular e gordura. O segmento ósseo-articular, quando eu tenho sobrecarga, eu tenho dor. A sobrecarga crônica causa deformidade, que é onde eu preciso de operar. Então a deformidade, ela não tem nada a ver nesse contexto com a dor. Então eu posso, por exemplo, operar um paciente, resolver a compressão medular, por exemplo, no segmento cervical, e tempos depois ele ter uma sobrecarga das outras articulações tendo dor? Sim, caso ele não faça a fisioterapia que precise, o fortalecimento que precise, o emagrecimento que precise. Mas a cirurgia serve para ele não perder a integridade da medula, por exemplo. Então hoje, dor crônica, ela é importante porque eu preciso classificar como uma dor crônica intratável para eu considerar o tratamento cirúrgico aberto convencional. Essa dor intratável, que existe uma escala entre os remédios por via oral e a cirurgia aberta. Nesse intervalo, que é onde a gente tem o maior desenvolvimento das técnicas, eu tenho procedimentos percutâneos que eu faço com agulha, com injeção de medicamentos, com ablação térmica por radiofrequência, por crioablação, por estímulos funcionais. Então existem vários procedimentos que eu consigo, por exemplo, fazer com uma agulha. Existe procedimento que eu consigo fazer por meio de endoscopia, que seja na região lombar, que seja na região cervical. Então tem vários procedimentos minimamente invasivos que eu consigo fazer dentro da esfera da dor crônica para tentar ou postergar o máximo possível a abordagem cirúrgica convencional, ou para isso ser efetivamente o tratamento. Então, a primeira coisa é, com os exames e com a evolução ambulatorial, eu preciso ter certeza da estrutura ósseo-articular, de músculo, de gordura, dos nervos, para eu entender em que fase dessa evolução cada um dos pacientes estão. Então, hoje, quando eu lido com dor crônica, o mais importante é eu ir bem devagar na indicação do tratamento cirúrgico. Porque se eu opero um paciente no momento errado, ele pode desenvolver uma dor crônica por conta da cirurgia e da cicatrização desses nervos. E isso se torna um problema ainda mais grave de tratar, porque é uma dor do nervo inflamado que cicatrizou. Então, é complicado isso? Muito. Por isso que o entendimento do paciente precisa estar certo, tá? Porque ele precisa ver que ele tem contribuição no tratamento, ele tem uma parcela fundamental no sucesso. Então, a dúvida é, hoje, eu estou lidando com uma dor crônica ou eu estou lidando com uma alteração motora? É uma alteração motora, é fraqueza? Ponto. Cirurgia aberta convencional, sem discussão. Agora, é uma dor crônica? Eu já esgotei todas as possibilidades de tratamento de forma minimamente invasiva? Olha, esgotei todas as possibilidades, mesmo assim o paciente está com dor, mas ele está fazendo o ajuste alimentar para perder peso, ele está fazendo o trabalho de reabilitação, mas ele preenche critérios de uma dor crônica intratável. Vamos optar então pelo tratamento cirúrgico aberto convencional. Agora, do contrário,
vamos uma etapa de cada vez, tá? Uma etapa de cada vez, começando do simples para o complexo. Obviamente que não é uma questão exata, tá? Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, mas tomara que essa linha de raciocínio tenha ajudado a esclarecer a sua dúvida. Até o nosso próximo vídeo e tenha uma excelente semana.